Olá, sejam muito bem-vindos ao Mindcast, um podcast da linha de pesquisa da Iniciação Científica de Saúde Mental, História, Formações e Práticas Psicossociais. Um espaço para boas conversas para refletir sobre saúde mental com embasamento científico e muita sensibilidade. E hoje, no nosso episódio do dia, a gente vai falar sobre um assunto muito importante e profundo, que é a vida no último segundo, o papel dos cuidados paliativos na saúde mental tanto do paciente quanto da família. Os cuidados paliativos vão muito além do controle apenas dos sintomas, né? Ele é a partir de um olhar acolhedor, um olhar humano, diante da dor desse paciente e de seus familiares também. E para essa conversa, a gente trouxe nosso professor Patrick Campos, um profissional já reconhecido nessa área, com um olhar humanizado e com atuação, para poder estar conversando com a gente sobre esse assunto. Professor, é uma honra recebê-lo aqui hoje. Obrigado pelo convite, a honra é toda minha. A gente está muito feliz de você estar aqui, Patrick, muito obrigada. E antes da gente iniciar a nossa conversa, a gente gostaria que você contasse um pouquinho sobre você, como que foi sua formação como médico, como que foi sua trajetória. Sim, eu sou formado como médico pela Universidade do Oeste Paulista, em São Paulo, Presidente Prudente. Depois fiz a pós-graduação em geriatria pelas ciências médicas e atualmente faço cuidados paliativos pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Professor, como que você define os cuidados paliativos durante a sua trajetória e como que você vê a importância dele na saúde mental dos pacientes? Cuidados paliativos hoje, ele é muito mais do que um fim de vida, na verdade. Muito pelo contrário. Quem é elegível hoje a cuidados paliativos? Muita gente acha que aquele paciente que está ali com câncer terminal, e não é bem isso, Cuidados paliativos hoje é o quê? São todas aquelas pessoas que cursam com qualquer doença que não há cura. Isso como uma hipertensão, uma diabetes, uma insuficiência renal, um paciente com câncer, um paciente com insuficiência cardíaca. Todos esses pacientes são elegíveis de cuidado paliativo, como a gente falou lá atrás, Não é morrer, é como a gente pode trabalhar isso. E não é aquele fim de vida iminente. Os cuidados paliativos eles podem durar por anos, gerando o quê? Qualidade de vida, que é o importante. E igual o senhor falou, às vezes as pessoas confundem, os cuidados paliativos, é só ali no final da vida, no último momento. Como que a gente pode esclarecer isso para o público, para as pessoas, quando chegar esse diagnóstico, falar assim, agora as medidas são essas e tudo, como que a gente pode transmitir essa visão? O ideal é, nos cuidados paliativos, que tudo seja muito claro, muito digno, que haja uma conformidade, um autocontrole de todos nisso, porque é um momento difícil. A partir do momento que você recebe uma doença que ela já não tem cura, como fica a cabeça daquela pessoa que está com a doença, de todo o seu entorno, de toda a sua família? Estamos falando de fim de vida, correto? Então isso gera muito transtorno, principalmente do lado emocional. O importante é que, desde o primeiro momento, a gente tem uma pessoa, que como nós aqui estamos lúcidos, que seja conversado com essa pessoa. Olha, seu João, o senhor tem uma doença que algum dia vai te levar. Como que você quer que seja naquele momento final? Você quer estar em casa? Você quer estar em um hospital? Com quem que você quer estar? Que tipo de medidas você quer que sejam adotadas em você? Você gostaria de ir para o CTI? Não. Ou gostaria? Você gostaria de ser entubado? Não. Ou gostaria? Então, isso tem que ser muito bem conversado, tanto com o paciente que tem o direito de escolher para ele qual a sua melhor forma para terminar seus dias, quanto os familiares. Até mesmo porque, gente, ocorre lá na frente muito conflito. Porque às vezes a esposa quer que faça algo mais, mas aquela própria pessoa já fez a sua, que chama diretiva de vida, antecipada de vida, que é o importante de todos nós hoje termos, que é a diretiva antecipada de vida, onde a gente determina como a gente quer passar nossos últimos momentos aqui. Isso realmente é muito válido, Separar, escutar o paciente, ver
o que é a visão dele para aquele momento, porque às vezes a gente tem tanta técnica, né? A gente pensa em tanta possibilidade e às vezes esquece de pensar no que realmente ele quer, o que ele precisa, né? E será que essa técnica é útil para ele? Sim. Será que a gente está dando vida ou está não dando vida para ele? Hoje a gente fala muito na questão da sonda nasentérica, né? Sondar um paciente, né? Os estudos hoje mostram que não há ganho superior a não sondar. Mas a família, às vezes, que não conversou isso lá atrás na diretiva, que, vai deixar papai morrer com fome? Será que ele está morrendo com fome? Ou a gente vai estar aumentando o sofrimento dele? Então, a diretiva de vida, né, é muito importante nesses casos, e até mesmo para a gente não entrar em terapias agressivas, invasivas, sem necessidade, que vai estar trazendo mais sofrimento do que qualidade de vida. E o que a gente precisa é dar a essa pessoa qualidade e dignidade. Nunca também, lógico, esquecendo de estar abraçando aquela família, porque aquela família já está, de certa forma, em um luto antecipado. É uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui no podcast, né? É que o paciente ele é muito além do que ele tem, né? Do diagnóstico dele. Então, às vezes ele quer só estar ali com a família dele, não quer tratar mais, para ele não faz sentido estar mais com outros cuidados, talvez vai ser métodos invasivos que não fazem sentido para ele. Então, a gente ter esse cuidado e esse tato de pensar que o paciente está muito além do diagnóstico que ele recebeu. Então, escutar ele, entender o que de fato ele quer é essencial. É muito importante. E esse é um dos inúmeros desafios, né, que o senhor deve enfrentar na prática clínica. E quais você acha que são assim, os de maiores destaques? Seria a família? Seria o próprio paciente? E como que vocês, na atuação, conseguem lidar com isso? Olha, eu sou assim apaixonado com a equipe multidisciplinar. A gente não trabalha sozinho, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa ter apoio, né? Da fisioterapia, da psicologia, da assistência social, da enfermagem, né? Da nutrição, da farmácia e às vezes até mesmo do lado espiritual. Alguns casos a gente precisa ou do padre, do pastor, do capelão, aquela pessoa que tem aquela entrada na família, que vai trazer um pouco também desse lado humano, desse lado espiritual. Igual eu falei lá atrás, é sofrimento, gente. Imagina-se, né, quando a gente pega um pai, uma mãe, a gente vê que não tem mais muito o que fazer, já não tem mais uma terapia que vai modificar alguma coisa, e a gente precisa introduzir isso. Então isso tem que ser muito bem conversado, e sempre com muita franqueza, com muita honestidade, nunca gerando promessas falsas, coisas que você não possa cumprir, que você não possa dar. A gente está falando de vida, né? A gente, qual que é a nossa ciência? Né? A nossa ciência humana, né? Ela não é exata. Nós não somos números, então a gente tem caminhos, às vezes, tortuosos a seguir, né? Mas que lá na frente tem que convergir sempre para o melhor, seja para esse paciente e também a família. Não é fácil. Outro dia a gente estava com um paciente que a esposa, na minha frente, falou assim com o filho: olha, você está abrindo mão do seu pai. Porque ela queria que levasse ele para o CDI, queria que entubasse, né? E o que acontece? O pai já tinha pedido que não queria isso, que ele queria em paz, que ele não aguentava mais o sofrimento. Então aí entra toda a conversa, todo o acolhimento, o abraço, que é muito importante o abraço nessa hora. Abraçar mesmo, gente. Acolher essa esposa, porque ela está perdendo o marido. E às vezes ela está se culpando ou procurando uma culpa que não há. É o fim de vida dele. Poderia ser ela indo primeiro, mas era ele. Então é difícil você soltar essa corda, né? Do lado aqui físico e aceitar que o espiritual ainda vai ficar. Então a gente precisa muito ter toda uma equipe para conseguir ajudar todo aquele entorno e nos ajudarem mesmo. Porque a gente passa, de certa forma, né, ser família daquela família. Ser um ombro acolhedor, às vezes. A quem a pessoa fala: olha, eu só confio em você, só você pode me ajudar agora. E às vezes você não tem essa resposta, mas você pode dar esse carinho. Sim, e às vezes é muito mais do que a pessoa precisa, né? Só um carinho, só uma atenção, um olhar humano. E ainda pensando nesse olhar para o lado da família, como que o cuidado paliativo
ele abrange essas pessoas? Porque às vezes a gente pensa assim, o cuidado paliativo é só para o paciente, né? Só o atendimento ali, o paciente, mas como que a gente vê que a família também está integrada nessa equipe multidisciplinar? Tem que integrar, porque como a gente falou, é um luto antecipado. A família está sofrendo. Essa família tem que ser acolhida ali no momento da notícia, durante, né, o tempo que essa pessoa vai estar aqui ainda e após mesmo o óbito, né, a morte. Porque ali vai entrar um sentimento, no primeiro momento, de susto, mas depois, como a gente fala, a ficha vai cair e realmente vai começar o luto. E o luto, ele dura pelo menos um ano. Aquele primeiro ano é muito difícil, né? Principalmente em mortes, às vezes acidentais, que são mais acidentes, essas coisas são mais complexas. Mas a morte por um câncer, por uma doença degenerativa, entre outras, ela já gera, né, aquele luto antecipado, que o súbito não provoca. Então você tem que trabalhar essa parte e depois saber trabalhar todo aquele contexto familiar pós esse luto, para não haver culpa, para todos entenderem que foi feito o melhor para aquela pessoa e às vezes muito de acordo com o que ela queria. Então a gente tem que abraçar. Hoje, na pós-graduação que eu faço, no Einstein, a gente tem uma veterinária na turma. E eu achei estranho no primeiro momento. Né? Aí, quando ela se identificou veterinária, eu olhei, aí o próprio professor falou, é o segundo aluno que eu tenho. E realmente, hoje o PET é muito importante em muitos casos, né? E ela, assim, vai ganhar dinheiro, eu brinco, porque ela vai saber trabalhar. E ela foi justamente o negócio, eu não sei trabalhar luto de humano, eu sei trabalhar luto de animal, mas de humano eu não sei trabalhar. E meus pacientes hoje que falecem, eles deixam familiares, que são os donos, né? É um carinho muito grande. Hoje muita gente abdica de ter filho para ter um pet, né? Então até essas pessoas hoje precisam ser trabalhadas após o óbito, né, desse animal. Então a gente precisa também entender que somos humanos e necessitamos de muito carinho em todo momento de qualquer doença. Com certeza, eu acho que quando a família está integrada com o paciente, ele entende que ele tomou as decisões certas, que ele pode ir em paz, que está tudo. Exatamente. E nos dá uma segurança também, né? Porque não só jurídica, mas o que você está fazendo. Porque a gente já conversou aquilo, né? Olha, a gente vai explicando. Às vezes a pessoa não quer falar sobre isso, mas você tem que dar a possibilidade de abrir uma porta. Olha, dona Maria, a senhora tem uma doença que agora está assim, mas vai chegar num momento que vai estar dessa forma. A senhora quer conversar sobre isso? Não quero. Tudo bem. Você deixa seu espaço, mas você deixou uma porta ali que pode ser aberta. Daí um tempo você pode voltar e conversar de novo. E agora, você já se sente confortável em conversar? Gente, não é fácil falar de fim de vida. São várias emoções, é muita coisa envolvida. Mas a pessoa tem o direito de saber. Aquela pessoa pergunta porque ela pode se programar. Né? Ela pode, não sei se muitos já viram aquele filme Antes de Partir. Dois amigos se encontram no leito de hospital. Né? Eles fizeram, né, uma lista com 15 coisas que queriam fazer. E fizeram. Sabe? Então, a pessoa tem direito de se programar das coisas que querem fazer, da sua questão financeira. Às vezes ela precisa resolver essa questão financeira, não quer deixar um inventário, que vai deixar a família em dificuldades. Então, é muito importante que tudo seja muito bem conversado, todas as possibilidades, para que essa pessoa tenha um fim de vida digno. Muito importante mesmo. Professor, eu confesso que eu fico até emocionada de escutar você falando, né, da sua profissão com tanto amor. Eu acho que o senhor é um espelho para a gente e para toda a Faculdade de Atenas, porque eu acho que todos os alunos que têm contato com você na prática clínica ou dentro de sala de aula, eu acho que o ponto que é mais destacado é isso, que o Dr. Patrick, né, ele tem um olhar muito humano, muito sensível, muita sensibilidade com todos que ele encontra. E eu vou aproveitar dessa oportunidade, né, e pedir um conselho. O que você falaria pra gente, né, que vai enfrentar aí pacientes que vão precisar dos cuidados paliativos, que vão estar em situações delicadas? Qual a melhor forma de conduzir isso? O que você pode deixar pra gente? Eu falo a mesma fala que um professor me falou no terceiro ano de faculdade. Tratar o paciente como se fosse um familiar seu, sabendo, lógico, separar as coisas.
Se você olha seu familiar, esse seu paciente, com o carinho que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, seu avô, você vai fazer o melhor por ele. Porque você está trazendo essa parte do amor que você tem em casa para a sua profissão. E fazendo isso, gente, vai dar certo. Não tem como errar. Infelizmente a gente vai ficando por aqui. Hoje eu queria agradecer mais uma vez a tua Patrícia por ter aceitado esse convite. Foi uma conversa muito importante, muito necessária, mesmo que curtinha. Acho que deixou a mensagem que a gente deveria passar sobre esse tema. Discutir cuidados paliativos é falar sobre a humanidade, falar sobre sensibilidade, falar sobre a importância da saúde mental, né, nesse momento, tanto para esse paciente quanto para os seus familiares. E a gente tem muito a agradecer por você ter contribuído nesse momento para a gente aqui. Foi muito importante a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre. Obrigada, até o próximo episódio, pessoal. E para você que assiste a gente, não perca os próximos episódios e os nossos convidados. Tchau, tchau. Tchau.